ou você trabalha, ou você não faz. Porque ou eu estudava mais não sei quantos anos para passar numa faculdade pública, ou eu trabalhava e pagava, porque não Sim. tinha condições dos meus pais pagarem a faculdade para mim. E aí eu comecei a fazer pesquisa, fazer pesquisa, fazer pesquisa, fazer pesquisa. Eu fui na Veiga, Unicarioca naquela época É. tinha. Eu comecei na Unicarioca. Eu lembro no meio, né? Fui no Meia e eu fui no centro também, aí no metrô da Carioca. Aí eu cheguei na Estácio também, só que a Estácio eu já odiei de cara. Eu Né? cheguei na Estácio e já não Olha o gostei. feedback, Stassi. Olha o feedback. Olha o Eu nem feedback. estudei lá. E já não gostei de cara, porque eu não sei, não gostei na época. E aí eu conheci a Unigran Rio, que foi onde eu estudei. E eu falei assim, pô, eu preciso de um trabalho. E aí minha mãe começou a fazer a ponte ali, ver quem tava precisando de alguém com zero experiência, porque eu só tinha experiência do estágio que eu fiz na Caixa, que foi um período curtíssimo, foi Sim. uns 3, 4 meses, muito curto. Então eu fiquei naquela, tipo, quem é que vai me empregar agora? Eu já tinha sido vendedora, já tinha feito um extra de Natal em outubro de 2013 e tinha odiado. Foi a pior experiência da minha vida. Não Caraca. pelo fato de ser vendedora, mas pelo ambiente. Entendi. Era um ambiente extremamente tóxico. Eram, assim, pessoas que trabalhavam comigo muito legais, mas a gerência era muito tóxica. A pessoa tinha uma implicância comigo que não me deixava sentar. Eu ficava desde a hora que eu chegava na loja até a hora que eu saía em pé, e se eu sentasse, a mulher reclamava. Então, assim, tanto que eu fui parar nesse emprego porque eu briguei com a minha mãe. A verdade é essa. Ué, mas o que tem a coisa a ver com a outra? Eu Ela que sempre te arrumou o trabalho e você brigou com Eu ela? sempre conto isso para as pessoas e todo mundo ri. Eu tava numa época, em 2013, que, cara, eu tomava refrigerante e comia pão com mortadela todo dia. Eu tava, assim, muito, muito acima do peso. Não que eu esteja magra hoje, né? Mas eu estava muito acima do peso, assim, pra uma pessoa de 18 anos. E aí, eu virei uma chave e falei assim: não, cara, eu vou emagrecer. Eu parei de tomar refrigerante. Eu fiquei 2 anos sem tomar refrigerante. E eu fiz uma dieta maluca lá, que só podia carne, que eu não vou falar o nome da dieta pra não influenciar ninguém. Mas eu fiz uma dieta dessa maluca que eu perdi praticamente 20 quilos na época. Eu fiquei muito, muito magra. E eu ia pra academia. Sendo que eu tava vivendo a vida de herdeira, né? Porque eu fazia isso tudo, mas eu ficava em casa o dia inteiro Entendi. e ia pra academia. E até que chegou um momento que ela me falou assim: não, eu não tenho dinheiro pra pagar academia. E aí a gente quebrou o pau, porque ela não quis me dar dinheiro pra ir pra academia e tal. Ela falou assim: então tá bom, tu quer ir pra academia? Eu vou arrumar um trabalho pra você. Aí foi um pelo outro. No dia seguinte, ela arrumou uma entrevista pra mim. No dia seguinte, ela arrumou uma entrevista pra mim. Eu fui. E aí eu passei por esse trabalho de vendedora, que foi horrível, pior experiência. É, era Natal, né? Era final de ano e a gente tava definindo quando que cada um ia trabalhar. E aí a gente tinha feito um café da manhã. Cara, eu nunca esqueço disso. A mulher chegou pra mim, no meio de todo mundo, e falou assim: ah, você parece que tem síndrome de Down. Tipo, eu com a mentalidade daquela época, fiquei quieta. Mas se fosse hoje, o É. pau ia quebrar, filho. Porque se fosse hoje, o pau ia quebrar e aí a gente ia se ver lá no TRT. Mas enfim. é, E aí, disso tudo, depois eu saí da loja, aí eu fiquei. Só que assim, foi um tempo muito curto entre eu sair da loja e trabalhar na empresa que eu trabalhei depois. Acho que eu saí em janeiro e comecei a trabalhar acho que em fevereiro. E aí eu comecei a faculdade em março. Eu comecei um mês atrasada na faculdade, Uhum. porque eu não tinha dinheiro pra pagar primeiro. Eu precisava ganhar o meu salário Entendi. primeiro, Pra pra dar a depois entrada, ó, toma aqui a para primeira depois parcela. me matricular. Eu nunca esqueço disso. A matrícula da faculdade era 600 a matrícula não. A mensalidade era 644. O meu salário era 654 reais, ou seja, me sobrava 10 reais. O resto, tipo, transporte, a empresa pagava, né, pra eu ir e voltar. E como eu estudava no centro, era mesmo o valor de passagem. E o resto todo era se vira. Minha mãe e meu pai me ajudaram com comida, essas coisas óbvias, mas o resto foi tudo se vira.
E aí eu fiquei assim por muito tempo, até que chegou um período no trabalho, eu trabalhava na área financeira na época, né, no departamento financeiro da empresa, que a dona da empresa falou, olha, a gente tem uma política aqui de pagar um percentual da sua faculdade. Aí já abriu o olho. Aí já Aí já melhorou. gostou. Aí já Não, gostou. aí já melhorou. E aí começou com percentuais até que chegou em 50%.